Olá, meus amores, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu me chamo Lara e esse é o canal de costura criativa. Na aula de hoje, com a ajuda de vocês, que vocês me ajudaram a decidir um nome para essa peça aqui vai ser a bolsa multifuncional. É essa bolsa aqui toda no plástico cristal, que você consegue ver o que tem dentro e consegue organizar várias coisas. Aqui eu coloquei coisas de criança, livro, coisas para desenhar, caderno de desenho. Então, assim, é uma bolsa que você vai usar para várias utilidades. Espero ajudar vocês com o passo a passo de hoje. Fique até o final para você aprender a fazer essa linda peça. E se você chegou aqui agora no canal, eu te convido a fazer parte da família, se inscrevendo no botãozinho aqui, ativando o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Vamos lá costurar essa peça comigo? Então vamos lá! Hoje, para a gente fazer essa peça, eu vou usar o plástico cristal de gramatura 40. Então, ele tem uma estruturazinha legal aqui, não vai ficar muito fino. E aqui, eu cortei 2 retângulos aqui. Esses retângulos aqui tá medindo 35 de largura por 30 de altura. Então, aqui, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Sempre que eu vou cortar o plástico, eu coloco aqui na minha base de corte, alinho aqui pela linha, olha pra vocês verem. E aí, eu venho com a régua e o cortador e corto. Se tiver torto, eu venho aqui ajeitando, olhando pela linha. Vou fazendo a marcação, depois eu sigo aqui pela linha também e faço o corte. Por quê? O plástico cristal, ele é transparente e é mais difícil pra você visualizar. Até pra você fazer um corte certo. E eu também, às vezes, marco, ó, aqui até mostrei pra vocês com a caneta, que depois é só passar o álcool já sai. E aí, a gente vai precisar aqui pro fole, essa aqui é a parte da lateral, que é 7 centímetros de altura por 93 de comprimento. Pro fechamento aqui do nosso fole, tô fazendo aqui a medida de 27 por 9 de altura. E aqui, gente, ó, todo esse material é feito no plástico, então é muito fácil de você encontrar. O plástico cristal é bem fácil. Para fazer o acabamento do nosso vivo, eu tô usando 2 recortezinhos aqui de sintético. Você pode usar bagum, você pode colocar também o nylon 600, mas o próprio plástico, eu acho que fica vendo a emenda da costura e não fica legal. Eu vou fazer todos os detalhes da minha bolsa usando preto. Então, o vivo, que a gente compra pronto, vai ser preto. Esse detalhezinho também. O viés de bom neon vai ser preto. Então, assim, tudo para fazer o acabamento, para dar a cor na nossa bolsa, vai ser preto. O zíper também aqui, ó, ele tem a medida de 1 metro de comprimento. Vou usar 2 cursores. Lembrando que eu deixo tudo na descrição anotado para vocês. E aqui a minha alça, ela é bem maleávelzinha. Essa alça aqui, ela tá com 53 centímetros de comprimento. Então, eu fiz 2 recortes aqui para a alça de 53 centímetros. Olha, vamos agora reservar esses materiais e vamos trabalhar primeiro com os 2 espelhos da nossa bolsa, que é a parte da frente e a parte de trás. É isso que a gente chama de espelho. Eu vou pegar uma aqui, ó. Na parte que tem 35 centímetros de comprimento, vou dobrar e vou encontrar o meio aqui. Então, aqui eu vou fazer um piquezinho só para me encontrar o meio, bem pequenininho mesmo. Aí, aqui, encontrando esse meio, eu vou vir desse meio pro lado e vou medir 7 centímetros e meio. Então, vou pegar aqui a minha fita métrica, vou medir aqui 7 centímetros e meio e vou fazer uma marcação aqui. Porque é onde eu quero centralizar a minha alça. Então, eu vou fazer uma marcação e aqui eu vou encaixar depois a minha alça. Gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui eu sempre uso a canetinha normal, tradicional. Não é aquela que apaga com ferro. Porque aqui eu consigo tirar depois com álcool. Aí, tá vendo onde eu fiz a marcação? Eu vou vir dela pra fora, encaixando a minha alça. Então, ó, ela tá aqui. E eu vou vir encaixando a minha alça dessa marcação pro lado direito, pra fora. E eu vou colocar aqui os grampos. Outra coisa, trabalhar com plástico tem que ter grampo,
Tem que ter qualquer coisinha para você prender aí, uns prendedorzinhos, porque não tem como colocar alfinete, porque vai furar a peça e não tem como voltar ao normal. Aí, ó, tá vendo? Eu coloquei da marcação pra fora. E é desse jeito a gente vai passar uma costura bem reforçada aqui na nossa alça. Vou fazer com essa aqui e com a outra também. Tô usando a linha normal da minha máquina. Coloquei a linha preta aqui porque tô fazendo tudo com detalhe preto. A minha agulha, ela tá com o número 16. E aqui, gente, eu coloquei o meu ponto no 5,5. Então, sempre coloca um ponto mais largo da sua máquina. Você também passa aqui alguma coisa para poder deslizar melhor e use o calcador de Teflon. Tem partes que eu não uso ele, mas eu uso muito creme para poder fazer deslizar, porque o plástico ele tem isso de conseguir grudar na parte de baixo da sua máquina e fica ruim para você puxar. Então, o ponto maior ele ajuda nisso. Se o ponto for muito pequenininho, vai agarrar muito. Aqui para vocês verem, ó, fiz a costura, ficou bem reforçada da nossa alça aqui, ó. E aí, gente, ó, feito isso aqui, a gente já vai pegar, encontrar o meio aqui da parte de baixo. A gente encontrou de cima, agora a gente vai encontrar na parte de baixo, porque a gente vai vir aplicando o nosso vivo. O nosso vivo, ele vai dar uma estrutura para essa peça, então, assim, tem que ter esse vivo. Às vezes você tem um medo de colocar ele, mas ele é muito fácil de aplicar. E assim, eu garanto que quando vocês acostumar a colocar vivo, tudo vocês vão querer colocar vivo. Então, vamos lá, ó. Encontrei o meio aqui dos dois espelhos. Aí, a gente vai vir com aqueles recortezinhos de sintético que eu falei, que eu reservei. E aí, a gente vai colocar ele aqui no meio. Então, virado pro direito mesmo, pra parte certa mesmo, a gente vai colocar. Ó, tá vendo? Eu tô direito mesmo pra cima. Vamos centralizar aqui o nosso recortezinho no meio do pique. E aqui, ó, pra vocês conseguirem visualizar, ó, aqui tá meu pique, eu vou centralizar aqui no meio, vou pegar o meu vivo. A parte redondinha, ela fica aqui pra dentro da peça, o lado esquerdo. A gente encaixa aqui no meio e começa a passar a costura. Deixa essa outra parte aqui, que é pra quando a gente vir fechando, entendeu? Então, a gente vai começar a costura aqui. A minha peça vai ser redonda nas quinas, só que eu não arredondo. Eu arredondo aqui, ó, quando eu estiver passando o meu vivo. Eu acho que desse jeito fica sempre certo os 4 cantos. Porque, gente, tem vivo que é bem maleável e tem vivo que é bem firme. Então, assim, se você for adaptar a fazer a curva desse jeito aqui, vai ser melhor. Ó, pra aplicar o vivo, eu gosto desses pezinhos aqui, calcador. Esse que tem a aberturinha pro lado esquerdo e esse aqui, ó. Porque eles são bem fininhos e eles passam bem em cima, certinho do meu vivo. Então, você já pode colocar o seu pezinho calcador de vivo mesmo. Ele seria bom se fosse de plástico, de teflon, para poder deslizar melhor. Só que o de teflon, ele é alto e eu não me adaptei. Então, assim, vocês vão fazendo o teste aí para ver qual que vai ficar melhor para vocês. E aí, o que que eu faço? Eu sempre passo aqui muito creme. Tem um molha-dedo, mas como eu não tenho aqui, eu sempre uso creme. Eu passo aqui para deslizar bem, tanto na parte de baixo aqui do meu plástico, quanto aqui no meu vivo. Então, eu só vou colocando aqui. Aí, como esse pezinho calcador, ele dá uma sambadazinha que ele não tem muito uma firmeza, eu coloco o meu guia aqui do lado. E aí, ó, eu só vou vir, ó, costurando, lembrando que o ponto aqui tá 5,5. Aí, aqui, ó, eu vou dar aqui a minha curva, tá vendo? Eu vim aqui e curvei ela. O máximo que eu consegui virar com o meu vivo. Então, aqui vai ficar sempre assim, ó, os 4 cantinhos vão ficar desse mesmo jeito. Porque eu fui no limite do meu vivo para fazer a curva.
Olha, pra fazer o fechamento aqui, ó, eu cortei, aí vai ficar encaixado aqui um vivo de frente pro outro. A gente joga aqui esse acabamentozinho pro lado aqui e passa a costura em cima. Aí aqui vai fazer o quê? O acabamento aqui da junção desses dois vivos. E a gente só corta aqui, ó, pra tirar essas linhas. E aí, vai estar aqui a emenda. Tá vendo como ficou a emenda do nosso vivo? E aí, gente, ó, aqui nas quinas, ó, pra vocês verem como ficou aqui o que sobrou. Eu só venho refilando pra tirar esse pouquinho de plástico que ficou. Então, aqui eu vou fazer agora com o meu outro espelho, a mesma coisa que eu fiz aqui, pra poder adiantar. E já venho aqui pra gente dar continuidade à nossa bolsa. Então, os dois espelhos aqui da bolsa tá aplicado vivo. Aqui a emenda, o acabamento. Refilei aqui. Aqui é pra vocês verem, ó, que o pezinho encocador pega bem pertinho aqui da parte roliça do nosso vivo. E aqui ficou pronto. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a nossa lateral da nossa bolsa. E aí, eu gosto muito de conferir. Então, marcando daqui, ó, você vai vir assim, ó, em pé. A sua fita métrica em pé. Você vai aqui, ó, vir dando todo o contorno aqui nela. Pra você saber quantos centímetros vai dar. Pra você saber que seu fole vai encaixar direitinho. Então, aqui, ó, o meu deu 1,19 m, né? Então, aqui eu vou acrescentar mais 1 centímetro, 1,20 m. O meu fole total tem que dar 1,20 m. Então, quando você estiver fazendo a sua, confere aqui para ver se o seu bateu também junto com o meu aqui de 1,19 m. Aí, aqui, ó, com o meu fole, eu vou pegar a parte aqui mais larga, que tem 9 centímetros, e tem uma que tem 7. Porque a que tem 7 é onde eu vou colocar o meu zíper. Então, ela vai ficar mais larguinha. Vou pegar o meu zíper aqui, ó, vou deixar uma ponta sobrando lá pra cima, que é onde a gente vai colocar o cursor. E aí, aqui eu vou colocar ele virado aqui, os dentinhos pro plástico, e vou passar uma costura e depois vou rebater aqui. Ó, gente, aplicado aqui o nosso zíper, nessa parte aqui da lateral da bolsa, aí eu deixei essa parte maior. Eu vou cortar aqui, ó, e vou colocar o meu cursor. Então, já ensinei pra vocês, eu sempre corto uma parte pra ficar menor, encaixo o meu cursor, tem que estar sempre alinhadinho, e aqui eu vou deixar ele lá no meio. Coloquei. Vou deixar ele no meio, vou vir pela outra ponta aqui e encaixar meu outro cursor, porque eu vou usar 2 cursores nessa peça, precisa de 2 cursores, porque ela tem uma abertura quase total da tampa aqui da bolsa, ela abre quase total, então necessita de 2 cursores aqui. E aí, vou centralizar aqui no meio, deixar eles aí. Agora, com essa parte aqui, ó, que eu coloquei, ficou agora 8 centímetros, quase 8,5 centímetros. Então, essa outra aqui tá com 9. Então, vai ficar um excessozinho, a gente corta aqui, ó, pra sobrar esse excesso que ficou, a gente refila. Aí que eu vou alinhar bem certinho e a gente vai passar uma costura. Essa costura aqui reta, de meio pezinho de máquina mesmo, não vou colocar muito, porque a minha margem que eu aumentei aqui só foi 1 centímetro. Então, o meu pezinho calcador, ele tem meio centímetro. Aqui agora eu vou selar aqui, ó, o meu zíper. E aí, vou fazer o acabamento com o meu viés de boneon. Então, nessa hora, já vou pegar meu viés de boneon. Vou dobrar aqui na parte que tem vincado do meio
do meu viés. Eu vou encaixar o meu plástico assim, ó, desse jeito. E vou fazer uma costurinha, que aqui já vai ser o acabamento. Ó, meus amores, agora que a gente já fez esse acabamento aqui, a gente vai fechar aqui a nossa lateral, unindo aqui com a outra ponta aqui do meu zíper, né, da onde eu já coloquei o zíper. Vou encaixar certinho aqui e vou passar uma costurinha também de meio pezinho. Então, assim, gente, não faz muito largo, porque eu só aumentei 1 centímetro, lembra? Do fole só foi aumentado 1 centímetro. Então, aqui, ó, eu vou fazer a costura, a gente vai cortar esse excesso e vai colocar o acabamento também com viés de boneon. Com a nossa lateral já costurada aqui, ficou desse jeito. Aqui eu vou fazer o quê? Vou tirar esse excesso, tá vendo? Essa parte de baixo que ficou maior, o meu plástico, ó. Eu vou tirar esse excessozinho aqui, vou cortar com a tesoura. E aí, a gente já vai encontrar o meio desse nosso fole, da nossa lateral. A gente tem que encontrar o meio para poder começar a encaixar no nosso espelho, que é a parte da frente e a parte de trás, para poder fechar a nossa bolsa. Então, assim, aqui, ó, eu vou encontrar esses aqui, sempre tem que deixar bem certinho aqui, alinhado. Aí, aqui eu faço um pique, sempre esse pique bem pequenininho, gente, bem discreto. E aqui, ó, eu vou fazendo os piques de um lado e do outro para poder encontrar. Aí, nessa parte do zíper, eu não gosto de fazer pique, porque eu acho que desfia mais fácil. E aí, eu vou marcar aqui com giz mesmo, ó. Como é preto, eu vim com giz só pra mim saber o meio. E aqui atrás, que é o plástico, eu corto aqui as pontinhas. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai encaixar aqui no nosso espelho. Vou pegar uma aqui da parte da frente. E aí, gente, vocês lembram que eu já tinha feito aqui, ó, pra achar o meio. Aqui, quando eu fui colocar a nossa alça. E também quando fui fazer o fechamento do vivo. Então, aqui, ó, eu vou encaixar. Então, eu vou colocar direito com esse meio aqui que eu achei aqui em cima, na parte de cima da alça, o meu zíper. E nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou colocar a parte do fechamento. Então, aqui eu vou colocar o grampinho. E agora, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, moldando aqui todo o seu fole com o seu espelho aqui e vai colocando os grampinhos pra ver se vai bater direitinho. O meu tá batendo certinho, não tá apertado, não tá folgado, tá entrando aqui certinho aqui nas laterais. E aí, ó, eu só tô colocando o grampinho, porque a gente tá conferindo se tá certo o seu fole. Porque, ó, gente, pensa numa coisa que é horrível, é desmanchar. Então, assim, eu odeio desmanchar. Então, aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, porque a gente vai saber se bateu certinho. Pode ser que seu pezinho calcador que você usou foi mais largo, que você tá usando a máquina doméstica. Então, tudo isso aqui interfere nessa parte do fechamento. Aí, aqui, ó, fechou direitinho, bateu certinho, agora a gente vai pra máquina fechar, tá vendo? E aí, eu já vou fazer o acabamento também com o viés de boneon. Eu não vou colocar os dois juntos, porque eu acho que o plástico escorrega muito. Ó, o pezinho que eu uso pra aplicar vivo é esse aqui, que tem essa parte que entra aqui, o cordãozinho roliço do vivo pro lado esquerdo. E aqui, gente, teria que ser de plástico, né? Mas eu comprei o de plástico errado. Mas eu só uso esse aqui de ferro e dá super certo. Aqui ele tem um buraquinho, eu tenho que encaixar a minha agulha. E aqui levantar o pezinho calcador e pescar a minha linha aqui, ó, pra ela vir pra baixo. Então, fiz isso aqui, já tá certinho. Vou passar bastante creme aqui, sem dó, gente, sem dó mesmo. E aí, eu uso bastante creme. E aqui, eu vou deitar a minha peça, ó, tá vendo? Eu tô deitando ela pra ela ficar assim, ó. Encaixando aqui o meu vivo nessa parte. Começo a costurinha. E aí, eu gosto de levantar. Eu gosto de levantar assim a minha bolsa,
para poder ficar melhor na hora de passar nos cantos. Vocês vão verem aqui, ó, que quando eu tô passando, ó, aqui no canto, ele vai dar certinho, ó. Eu venho aqui, ó, deixando ela em pezinha, coloco a mão aqui para ela não sair, e aí, ó, eu tô conferindo se tá pegando os dois. E aí eu venho passando aqui, ó, a costura, e ela vai deslizando até passar todo o cantinho aqui, ó. Tá vendo? Eu tô sempre fazendo com que ela fique em pé. E aí eu vou continuar aqui a passar toda a costura aqui pregando vivo. Terminei, agora eu tô conferindo aqui todas as costuras, se estão certinha, tá vendo? Se bateu certinho. E aí, a gente pega o nosso viés de boneon pra fazer o acabamento. Então, a gente vai dobrar aqui, sela uma ponta do seu viés e aí vai passar em toda a volta, com o mesmo pezinho aqui de aplicar ao vivo. Então, com esse mesmo pezinho, eu já vou aplicar aqui o meu viés em toda a volta. Olha aqui, coloquei aqui o acabamento, ficou desse jeitinho aqui, fica bem bonitinho. E agora a gente vai fazer o que a gente fez com o outro espelho. A gente vai agora encaixar aqui, ó, sempre encontrando o meio, tudo certinho, colocando os grampinhos aqui. Gosto sempre de fazer isso, conferindo o meio. Aqui certinho. E aí, eu vou colocar aqui todo o grampinho pra ver se tá batendo certinho e vou lá pra máquina passar a costura e fazer o fechamento que nem eu fiz da primeira. Já voltei com ela aqui passado, a costura e o nosso viés de boneon. E a gente vai desvirar agora a nossa bolsa. Aqui, se você achar que tá muito difícil de desvirar, pode vir com o secador para poder ficar mais maleável o seu plástico e você conseguir desvirar. Mas como ela tem uma abertura bem grande aqui, é fácil para você desvirar ela. Você vai acertando aqui, ó, deitando para dentro o acabamento aqui com o seu viés e vai acertando os cantinhos. Então, aqui eu só vou fazer isso aqui e já mostro ela finalizada para vocês. Prontinho, a nossa bolsa está pronta aqui. Ficou desse jeito a nossa bolsa. Achei que ficou muito linda, fica muito firme. Aqui, ó, para vocês verem, o vivo, ele dá uma estruturazinha até para ficar meio firme, meio em pé a sua bolsa. E para vocês verem que eu só trabalhei com o plástico, mais nada, não tem estrutura nenhuma a não ser o plástico. E depois o vivo dá essa parte de ficar armadinho. Ela ficou aqui com comprimento de 34, a altura de 29 e aqui, ó, a lateral mais ou menos 7 centímetros. Então, fica basicamente a mesma medida que eu passei no começo para vocês. E ela tem essas alcinhas, você consegue colocar várias coisas aqui, produtos de higiene, você consegue organizar a mala, você consegue colocar coisas de atividade de criança, que nem eu coloco aqui, dos meus pequenos, que é livro, caderno de desenho, livro de historinha, e dá para colocar brinquedo. Então, assim, é uma bolsa multifuncional mesmo, como vocês me ajudaram a decidir o nome. É uma bolsa que é para muita utilidade que você consegue usar ela. E se você quiser fazer ela mais alta, é só você aumentar aqui. No caso, eu deixei 7 centímetros, e aí você pode colocar ela bem mais alta.
entendeu? Então, aí vocês vão decidir a altura que vocês querem da bolsa. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijos!